Lázaro chegando para conversar com a gente sobre o Coringão. Ó, você está perdoado porque você trabalhou pra caramba hoje. Gente, não tá fácil cobrir o Coringão, não. E hoje teve muita informação, né, Lázaro? Então, boa tarde para você já. Quer uma aguinha, um café? Estamos bem. Ótimo, na medida perfeito. do possível, a gente está bem. Ótimo. Até porque as coisas estão melhorando, pelo menos uma sinalização positiva aí pelos lados do Coringão, né? Tem toda a questão do Transferban 2, já foi derrubado junto à CBF. O Corinthians ainda não pode fazer contratações, mas pelo menos um ponto está sendo resolvido, certo, Lázaro? É isso. Primeiramente, boa tarde, Boa tarde, Lu, TVC, Musset, para todo mundo que acompanha o de primeira. O Corinthians começou o ano com 2 transferbans ativos e um que só não estava ativo porque o Rojas não comunicou à FIFA. Mas desde novembro ele já poderia comunicar à FIFA. E nos últimos dias, mais especificamente entre ontem e hoje, o Corinthians conseguiu derrubar 2 desses 3 transferbans, colocar as aspas justamente por conta dessa questão do Rojas, que era um transferban sem ser um transferban. O Corinthians, desde agosto, tem a dívida com o Santos Laguna, referente ao Félix Torres. Essa ainda não foi paga. O Corinthians voltou a conversar com a diretoria do Santos Laguna, que se mostra irredutível. O Corinthians quer fazer algo muito semelhante ao que fez com o Rojas, com o Santos Laguna. No caso do Rojas, o Corinthians tinha uma dívida ali que beirava os 50 milhões de reais, uma dívida original de 30, que chegou próximo de 50, e o Corinthians conseguiu acertar em 41 milhões de reais, com 2 parcelas de 20 milhões e 500, pagas na última semana de dezembro, lembrando que o Rojas tinha até o dia 2 de janeiro para acionar a FIFA, caso se interessasse que o Corinthians fosse sancionado com o Transferban. Mas o Rojas entendeu que era muito melhor ele chegar a uma negociação com o Corinthians do que o Corinthians ser punido desportivamente, porque ele não receberia absolutamente nada. Então ele abriu mão ali de entre 7 e 8 milhões de reais relacionados a juros, a multas, a questão de correções monetárias e ficou acertado em 41 milhões que já foi pago, então é uma pendência a menos. Hoje a CBF derrubou o Transferban nacional, porque o Corinthians tem um acordo, né, uma centralização de dívidas firmada com a CBF através da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O Corinthians tem um acordo desde o ano passado que precisa pagar trimestralmente os seus credores. Faz o pagamento diretamente a esses credores, que notificam a CBF que foram pagos e a vida segue. Só que em outubro o Corinthians atrasou o pagamento, era para ser pago até uma sexta-feira, o Corinthians pagou só na segunda-feira. E aí o Cuiabá acionou a CBF e falou, não, eu quero que o Corinthians seja punido com o Transferban e eu não quero nem saber se ele pagou na segunda. Ele pagou com atraso e eu quero que o Corinthians fique banido. Como o Corinthians já tinha o Transferban de agosto do Santos Laguna, se manteve e não fez absolutamente nada em relação a isso, e a forma para conseguir corrigir essa situação e derrubar o Transferban nacional foi ter pago nesta terça-feira o valor referente ao primeiro trimestre, já que era que venceria em janeiro, dia 17 de janeiro. O Corinthians antecipou em 10 dias, mandou todos os comprovantes para a CBF, falou, CBF, ó, tá tudo pago, e a CBF já antecipou, nem precisou da notificação dos clubes e já derrubou o Transferban nacional. E agora resta apenas a situação do Santos Laguna para o Corinthians ficar liberado e poder registrar atletas. E tem uma previsão já que isso ocorra nos próximos dias, Lázaro, em relação ao Félix Torres, que a gente vem falando há quanto tempo desse Transferban, né? É o primeiro, inclusive, é o primeiro, né? Desde agosto, foi o primeiro. O Corinthians conversa com o Santos Laguna, mas diferentemente do staff do Rojas, o Santos Laguna se mostra irredutível. O valor original da dívida do Santos Laguna é 33 milhões. Essa dívida até o fim do ano passado estava em 40, já deve ter aumentado, porque quanto mais vai passando, mais o valor aumenta. E o Santos Laguna quer receber o dinheiro integral. O Corinthians já fez 3 a 4 propostas diferentes. Olha, paga uma entrada de 70%, 80%, chegou até 90% de entrada. E nada. E o Santos Laguna quer o dinheiro integralmente na mão. O Corinthians retomou as conversas. No ano passado, o Corinthians finalizou as conversas. Falou, então deixa aí, a gente vai priorizar outros credores. Tinha o dinheiro do Cauê Furquim, tinha outros valores que entraram. A questão da Nike também que entrou. O Corinthians ia priorizar o Santos Laguna. Não priorizou. Só que agora, como só resta o Santos Laguna como dívida ativa, agora o Corinthians precisa pagar. E a expectativa é que nos próximos dias, até a próxima semana, a ideia era estrear o Campeonato Paulista já com todos os transferbans derrubados. Isso eu falei com algumas fontes ontem e hoje que disseram que dificilmente isso vai acontecer. Mas a expectativa é que até semana que vem o Corinthians pague todo o transferban, inclusive, aliás, só falta o do Santos Laguna nesse momento.
Vai ter que fazer até uma festa, né? Porque há quanto tempo está com esse Desde transfer ban, agosto, né? Copa do Brasil veio para ajudar nesse sentido, né? Veio até a página 2, né? Porque o Corinthians recebeu... 50% ficou com a Caixa. 50% foi retido para a Caixa. Verdade. Os outros 50% o Corinthians acertou premiação com os jogadores, mas não vai pagar tudo de uma vez. O Corinthians acertou o pagamento de 34 milhões, 35 milhões de reais para o elenco, mas vai pagar em 3 vezes. A primeira parcela já pagou. E aí conseguiu incluir não só a premiação da Copa do Brasil, mas também as últimas rodadas do Brasileiro. Vai fazer a premiação ban. E quitando essas dívidas, começa a se movimentar no mercado da bola, né? Já está ficando agitado. Tem a questão do Alisson, tentando contratar o Alisson junto ao São Paulo, parece que não está tão fácil. Já Gabriel Paulista, essa negociação sim está avançando. O que a gente tem de mercado do Timão, Lázaro? Vamos lá, Gabriel Paulista, como o Samir informou, a gente também tem essa informação, está uma situação esperando só o transfer ban cair, o jogador... É uma situação que já está mais fácil, né? O Gabriel Paulista e o staff dele já conversam com o Corinthians já há algumas janelas, só que o impeditivo sempre foi o fato de ele ter um contrato ativo com o Besiktas. Agora, ele não tem mais esse contrato, ele está livre contratualmente e o Corinthians já definiu, tá, Luísa? Só vai contratar jogadores sem custos de investimentos. Então, é troca, é empréstimo, são jogadores livres no mercado. E o Gabriel Paulista se enquadra no terceiro ponto, que é um jogador livre no mercado. No caso do Alisson, a situação está mais difícil, por quê? O São Paulo conta com o jogador, só que o São Paulo quer dinheiro. Não houve ainda um contato direto entre as diretorias. O Corinthians, através das pessoas que cuidam das negociações, fez uma consulta a pessoas ligadas ao Alisson. A sinalização é que o São Paulo... Bom, vamos esperar o Corinthians chegar. Mas se o Corinthians chegar, a gente só vai liberar se rolar dinheiro. E o Corinthians não vai colocar dinheiro em nenhum negócio. Isso pesou para o Maicon não ficar, agora Maicon indo para o Galo de fato, né? Uma negociação que já estava andando, o Galo se acertando com o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os direitos do jogador, e a matéria que o Lázaro traz no All Sport junto com o Samir Carvalho, indefinição e salário fazem o Atlético bater o Corinthians, vencer o Corinthians nessa disputa e se acertar com o Maicon. O Corinthians fez uma primeira proposta para o Shakhtar de 2 anos de contrato, lembrando que o Corinthians tem uma dívida com o Shakhtar que pode virar um transfer ban, mas como tem a cláusula da guerra, que o jogador ele pode ir para onde ele quiser, o Shakhtar falou, então, se ele quiser permanecer no Corinthians, que permaneça. E aí começaram as conversas, né? Um jogador que o Dorival pediu para continuar. Inicialmente, o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato, o Shakhtar pediu um 3º ano, só que nesse interim entrou o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, primeiro, o Shakhtar entendeu que fez um esforço maior para ter o jogador e, em segundo lugar, ontem à noite houve uma reunião entre o staff do Maicon e o Corinthians e não chegaram a acordo. A proposta salarial do Atlético Mineiro foi maior e também houve algumas exigências relacionadas a luvas, algumas questões de bonificações em relação à assinatura do contrato que não foram atendidas pelo Corinthians. E aí o Corinthians deu o ultimato, eu não chego para mais do que isso. O Maicon ele recebia, o Atlético ofereceu um salário 40% maior do que o Maicon ganhava. Bem maior, né? E o Corinthians ofereceu um aumento de 10% só. PVC, fica difícil competir quando você está numa situação financeira tão difícil. Ainda assim, né, tentando ali resolver os seus problemas, tirando um transfer ban, falta o outro. O Corinthians está se movimentando bem no mercado diante desse cenário? Eu só fiquei pensando no Hulk de novo, agora que eu soube que o Atlético ofereceu 40% mais que o Maicon ganhava. Você está se esforçando pelo Maicon e não tanto pelo Hulk? Pensando bem o Hulk. Mas o Hulk falou que não foi dinheiro, PVC. É verdade. Mas é isso, o Atlético está se esforçando mais pelo Maicon que pelo Hulk? Não, né? Não tá. Eu acho o Maicon muito bom jogador. Eu não sei se o Maicon vai jogar no Atlético com o que ele tem de identidade com o Corinthians. Acho o Maicon importante para o Corinthians. Já é um jogador que está passando... Era muito garoto quando foi campeão brasileiro de 2017 e é o único jogador, né, que fez parte do time de 2017 da volta dos títulos nacionais em 2025 com a Copa do Brasil. Mas ele vai ganhar mais, o Corinthians não podia pagar. O Corinthians tem que resolver a situação financeira e está tentando resolver passo a passo. Quando você fala com o Osmar Stabile, ele garante que vai solucionar, mas a gente precisa entender. A frase do Osmar Stabile outro dia é muito boa, que agora o Corinthians é o da estabilização e da paz.
Ô, Musetti, o elenco do Corinthians é que tem um time titular forte, né? Conquistou 2 títulos em 2000. Conquistou 2 títulos em 2025, mas um elenco que às vezes não entrega tantas peças, né? Não dá muitas opções ali para o Dorival Júnior. Essas opções te agradam? Gabriel Paulista, o Alisson está mais complicada a situação, mas agora perde o Maicon também. Como é que você vê esse elenco para 26? Eu gosto mais da opção do Alisson do que da opção do Gabriel Paulista. O Alisson até foi dar uma olhada para ver se ele foi pré-convocado pelo Dorival no início do ano passado, junto com o Lucas e com o Oscar. Então a gente está falando de 24, ele tendo um bom desempenho, né? Daria para recuperar esse nível que ele apresentou no Corinthians do Dorival, ser um bom substituto para o Michael. Acho que até as características são semelhantes em alguns aspectos. Eu gosto da ideia do Alisson, mesmo que seja uma negociação difícil. Do Gabriel Paulista eu tenho mais dúvidas, pelo que ele não tem jogado nos últimos anos, pelos problemas físicos. Eu acho que acaba sendo uma contratação mais pelo Gabriel Paulista ser corintiano do que pelo que ele tem demonstrado. O jogador já de idade avançada, é um jogador livre, que dentro das condições financeiras do Corinthians acaba sendo a alternativa, mas eu tenho mais dúvidas sobre o Gabriel Paulista do que do Alisson. Eu sei que isso não está tanto em questão, mas pesa, na minha opinião, a questão do Gabriel Paulista, a postura que ele teve no Valência contra o Vini Júnior. Eu sei que é algo que o Corinthians não precisa necessariamente levar em consideração, mas aquilo para mim foi bem grave. Como um companheiro, como um compatriota do Vini Júnior, compactuar com o que ocorreu. Então isso também pesa um pouco na minha avaliação. Você sabe que, apesar da brincadeira do Osmar Stabile, da estabilização, Stabile e da paz, quando o Marcelo Paes saiu do Fortaleza para vir para o Corinthians, disseram que agora no Corinthians ele vai ser só Marcelo. Não tem mais paz no Corinthians? Entendi. Vamos ver se ele pacifica um pouco. Esse começo de trabalho dele já tem mostrado isso, né? Porque o que eu escutei de ontem para hoje é que ele chegou, ele ao mesmo tempo tem liderado a questão de negociações, de renovação e porque o Corinthians, mesmo com o transfer já tem se movimentado no mercado, porque confia muito que vai derrubar. Tanto que já derrubou 2 e está negociando para derrubar o 3º. Então, ele já quer, no momento que derrubar o transfer já ter os negócios engatilhados. E quem está liderando isso é o Marcelo Paes. O Stabile tem focado mais na questão da parte de transfer e de resoluções administrativas, e o Paes de negociações. E, ao mesmo tempo, ele está conhecendo o clube, ele teve departamentos ainda que ele não conseguiu nem sentar para conversar, ele priorizou departamento de futebol e departamento de performance, e tem já uma estreia de Campeonato Paulista no domingo. Então, assim, é ao mesmo tempo um furacão, né? Ele chegou efetivamente no Corinthians dia 3, ele não conseguiu, ele vai estrear o Paulista e dificilmente ele vai conseguir ter tido todas as reuniões que ele gostaria de ter para conhecer o próprio clube. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele está chegando também. Novo diretor executivo de futebol do Corinthians, Marcelo. Agora, para a gente finalizar, Lázaro, o Fagner se despediu de forma definitiva do Corinthians, né? Agora vai ficar no Cruzeiro e fez um post que chamou um pouco a atenção, mostrou um certo ali incômodo, né? Uma certa insatisfação. No texto aí que vocês estão vendo, ele diz: na minha cabeça, nunca pensei que esse ciclo fosse terminar, mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Faz parte. Fui procurar novos desafios e estou extremamente feliz com tudo que tem acontecido comigo e com a minha família nesse último ano. E assim será para a sequência. Então, agora, né, o Fagner rescindiu, de fato, com o Corinthians para acertar a permanência dele com o Cruzeiro. Ele que está com 36 anos, tinha sido emprestado, né, no final já tinha sido emprestado ao Clube Mineiro. Essa decisão dele de forma definitiva partiu do técnico, o Dorival não quis contar com ele, e dá para a gente entender com o que ele ficou chateado ali? Nesse momento, a decisão do Dorival foi preponderante. Mas esse desabafo vai muito além do Dorival. Sim, até porque o Dorival nem estava quando ele foi emprestado. Né? Mas não quis que ele ficasse. Só que esse desabafo vai muito além. Vai na questão das diretorias anteriores. Quando o Augusto Melo assumiu no ano passado, e na época o diretor de futebol era o Rubão, a ideia era expressa. O Fagner tem contrato até o fim do ano, ele não vai permanecer. Tanto que contratou-se o Mateuzinho com a expectativa do Mateuzinho assumir a posição e ser já o dono da lateral direita. O que aconteceu hoje, mas demorou para acontecer. O Mateuzinho não assumiu a lateral direita do Corinthians logo de cara como o cara da lateral. E essa demora do Mateuzinho se fixar na posição, vai lembrar que o Mateuzinho chegou a ser reserva do Léo Maná.
fez com que a diretoria falasse, putz, o Fagner está aqui, vamos garantir o Fagner. Só que quando o Fagner renovou, o Mateuzinho começou a jogar bola. E o Fagner teve alguns problemas físicos. E aí a alternativa foi emprestá-lo para o Cruzeiro. Então, esse movimento de vamos limpar o Maicon, como limpou-se Renato Augusto, como se limpou-se o Juliano, ele fazia parte daquele pacote de jogadores, olha, estão velhos, PT, saudações, obrigado e até a próxima. Só que por uma questão circunstancial, o Fagner teve o contrato renovado. O fim do ciclo do Fagner, natural do Fagner no Corinthians, era para ser no fim de 2024, quando o contrato dele acabava. E aí renovou-se o contrato, e foi isso um erro. Né? E quando o Fagner fala isso de pessoas quiseram, impediram com que eu chegasse a esse fim de ciclo, ele está falando justamente das diretorias, principalmente da diretoria anterior, né? Somente está falando de Augusto Melo, de Rubão também, que foram duas peças que trabalharam avidamente para que ele deixasse o clube, mas por um erro de percurso renovou o contrato e a saída acabou sendo meio que de uma forma desgastada. Isso ficou claro aí nesse post dele. Claro, né? Fica o carinho pelo clube, né? O Fagner é um jogador histórico do Corinthians, mas saiu dessa forma aí que ficou um pouco chata. Lázaro, parabéns pelo trabalho. Você tá aí ativo, tenho certeza que você vai trazer bastante informação ainda pra gente. Obrigada, viu? Obrigado, Lu, PVC, Mussetti, para todo mundo que acompanha. Corinthians está... Pode até ter o passo, mas não está dando um dia de paz para ninguém, inclusive para o setorista. Pra você não tem paz, que é muito trabalho que esse Coringão dá, viu?